Mas vamos lá, 2 Reis, capítulo 7. Querido, sempre que eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho uma grande expectativa de que Deus possa falar ao coração dos ouvintes, de que aqueles que estão presentes possam ser impactados pela mensagem do Evangelho. Quando eu termino de pregar, irmãos, tudo que eu quero é sentar. Há um desgaste físico, emocional, espiritual em mim muito grande, porque eu me entrego completamente a esse momento. E não é para menos, eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja tocado pelo Evangelho. Eu quero que essa palavra mude a sua história, mude a sua existência. Eu dedico muitas horas da minha semana vivendo em função desse momento aqui, dessa hora, porque eu creio que aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu creio que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Deus, toma esse momento agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos fazer sensíveis à ministração da Tua palavra. Que haja quietude nesse ambiente, que haja paz nos corações, que haja, meu Deus, agora uma atitude de entrega completa à mensagem do Evangelho. Assim eu oro, Deus, pedindo que a Tua palavra cumpra o propósito dela, nesse ambiente e também fora dele, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Amém. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Gente, há histórias bíblicas que me impressionam tanto na leitura, que eu sou transportado para lá, emocionalmente falando. Mas essa é uma história que eu queria ter sido participante dela. Eu queria estar ali nesse diálogo, eu queria estar ali nesse momento. E quando o capitão, então, ouvisse essa fala de Eliseu, e ele dissesse assim: será mesmo, profeta? Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso suceder? Eu ia dizer assim: capitão, cara, é melhor você crer no que o profeta está falando. Creia no que o profeta está falando. Mas infelizmente Deus não me deu tal privilégio, mas Ele me concede um privilégio tão grandioso ou maior do que o de estar lá, é o de estar aqui com você. E eu quero dizer ao seu coração: é melhor você crer. E daí você me pergunta: mas Welton, por que é melhor eu crer? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É melhor você crer, porque quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E ao olhar aqui para essa história, nós temos muitos elementos que podem aumentar, acender, avolumar, alavancar a nossa fé em Deus. E daí eu quero fazer algumas declarações a partir desta história para que você creia. Em primeiro lugar, creia sem se importar com os métodos de Deus. No versículo 2, a gente tem isso. O capitão pergunta ao profeta: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Preste atenção, o capitão, ele queria descobrir qual seria o método divino para o milagre. Em outras palavras, ele está assim: eu quero saber qual é o método que Deus vai aplicar, porque dependendo do método, eu vou crer ou então não vou crer. A fé sempre será um problema para aquele que quiser antecipadamente
saber sobre os métodos de Deus. O capitão quer saber que método Deus vai aplicar. Aí quando a gente olha para a história, a gente percebe que o método aplicado por Deus foi completamente diferente daquele que o capitão especulou. Como é que Deus trouxe um milagre? Ele espantou o exército da Síria com um som de exércitos que estavam chegando. 4 leprosos vão lá, veem todo o arraial com os despojos, com os animais deixados pelos sírios, que na pressa fugiram deixando tudo para trás. Avisam no palácio, o rei então libera o povo para que o povo possa então saquear todos os despojos deixados. Preste atenção, olha como é que o método de Deus nem de longe passou pelos melhores sonhos na cabeça do capitão. Ele pensa em janelas nos céus e Deus atua fazendo um milagre de modo assim sobrenatural, criando um barulho de exércitos que estavam vindo para atacar os sírios. Aprenda o seguinte: Deus não é muito de dizer antecipadamente sobre os seus métodos de ação, embora de vez em quando Deus diga assim: eu vou fazer isso na sua vida desse jeito. Ele faz a promessa e ele estabelece o método, o como. Mas olha, é de vez em quando. Na maioria das vezes, Deus não revela como vai fazer. Ele promete agir, mas ele não conta quais os métodos ele vai utilizar. Nós temos que crer. Deus vai cuidar de você. Ele fez a promessa. Mas não me pergunte como, porque os seus métodos são muitos. É só a gente olhar, por exemplo, para a história de Elias. Elias, o profeta Elias, num dado momento, ele foi sustentado por uma viúva lá na cidade de Sarepta. Depois, ele é sustentado por Deus através de anjos. Num outro momento, Elias é sustentado por Deus, eu estou falando de alimento mesmo, de comida, por corvos. Aves de rapina que vêm trazendo a comida da parte de Deus para Elias. Veja, num momento ele é sustentado por uma viúva, num outro momento ele é sustentado por anjos, e num outro momento ele é sustentado por aves de rapina que trazem comida para ele. Deus vai usando métodos diferentes, mas ele cumpre a sua palavra de cuidar da gente. Deus sempre estará com você. Ele fez a promessa. Mas de que modo ele estará e se revelará a você no dia a dia, eu não sei, são muitos os modos. Na minha história com Deus, teve momentos em que Deus revelou a sua presença comigo através de anjos. Eu já tive experiências em que eu não tenho sombra de dúvida que foi uma presença angelical da parte de Deus cuidando de mim. Mas já teve outros momentos em que certas pessoas chegaram para mim e disseram algo, Elton, isso, e quando aquelas pessoas saíram, eu tive a nítida certeza de que foi Deus as trazendo para ministrar uma palavra ao meu coração. Os métodos de Deus são variados, mas Ele cumpre a palavra de estar conosco. Deus vai te usar no reino dEle. Como Ele fará? Eu não sei. Muitas são as maneiras de Deus te usar. Te usa através de uma mensagem, te usa através de uma conversa, de um aconselhamento, de uma oferta que você dá para alguém, de uma cesta básica que você leva na casa de uma pessoa. Deus vai conduzi-lo são e salvo para o seu reino glorioso, através da fé em Jesus Cristo. Agora, como Ele fará isso no dia a dia? Eu não sei. São muitos os livramentos que Deus nos dá, são muitos os milagres que Ele realiza, são muitas as portas que Ele abre e outras portas que Ele fecha, curas que Ele manifesta. São modos de Deus ir atuando na nossa história, conduzindo-nos são e salvo até o seu reino por vir. Não especule quanto aos métodos de Deus. Não fique assim, e agora estou desempregado, onde vou trabalhar? E agora a doença chegou, o que Deus vai fazer? E agora, se apegue a Deus, confie em Deus, intensifique o seu relacionamento de amor com Ele e deixe nas mãos dEle os métodos de atuação.
Sabe de uma coisa? Por exemplo, muitos não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador por causa do método que Deus usa para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Que método é esse? A cruz de Cristo. Deus tem um método para restaurar o ser humano, para redimi-lo. Que método é esse? A cruz de Cristo. Só que tem pessoas que não gostam desse método de Deus. Veja bem, há dois povos que não gostam desse método de Deus, os judeus e os gregos. E há muitos que não gostam também nada deste método da cruz. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, nos dá conta dessa repulsa a esse método salvífico da parte de Deus. Ouça, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O método divino para a redenção dos homens é por meio da cruz. Ninguém será salvo senão pela cruz. A cruz que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é por meio dela que Deus reconcilia os homens consigo mesmo. Se de um lado eu disse que muitos são os métodos que Deus usa para manifestar a sua providência, o seu cuidado, o seu amor, a sua presença em relação a nós, por outro lado, há métodos bem estabelecidos, como a cruz de Cristo. Só por meio dela seremos salvos. E aí deixa eu ser bem pessoal com você. Você pode dizer acerca da cruz de Cristo o mesmo que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo foi tão tomado, tão absorvido, tão impactado pelo método salvífico de Deus, que certa vez ele disse assim: eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um método. É o método de Deus para reconciliar os homens consigo mesmo. A cruz erguida no Calvário, cujo sangue do seu Filho foi derramado. Mas ainda, eu quero fazer mais uma declaração a partir desta história diretamente ao seu coração. Em segundo lugar, creia, porque o tempo também é um servo de Deus. Vamos olhar para o diálogo. Ao diálogo acontecendo, o profeta e o capitão, o rei está ali presente, os anciãos também estão ali, e o profeta diz: amanhã, por volta desta hora. Gente, o capitão da história aqui, ele descrê da palavra de Deus na boca do profeta, também por conta do tempo. O tempo do milagre profetizado pelo profeta é muito para caber na cabecinha do capitão. Se o tempo pelo menos ficasse de fora da conversa, se fosse uma dessas profetadas que a turma dá aí, que não tem data específica de acontecimento, é aquele chute no vento, quem sabe o capitão ponderaria na promessa. O capitão, quando ele ouve o profeta dizer amanhã por volta desta hora, gente, ele entrou em parafuso mental, deu curto-circuito lá nos neurônios dele.
As sinapses não corresponderam muito bem aos fatos. O capitão como que disse assim: ô profeta, se o que você acabou de dizer, Eliseu, não tivesse tempo marcado, aí eu até ponderaria na profecia. Mas toda essa promessa, toda essa abundância de comida, toda essa reviravolta na guerra, acontecendo amanhã, daqui 24 horas, ô profeta, aí, sinceramente, é muito para a minha cabeça. Escute uma coisa, não permita que o tempo defina sua confiança ou não em Deus. Pense bem, meu amigo, não diminua o poder de Deus por causa do tempo. Não pense que Deus está limitado no poder dele pelo tempo. O tempo não governa Deus, é Deus quem governa o tempo. O tempo não ordena as coisas na agenda de Deus, mas é Deus quem ordena todas as coisas para acontecer segundo o seu tempo e a sua agenda eterna. Precisa ficar bem claro para nós, gente, que Deus é o Senhor do tempo. O tempo, ele é um servo. O tempo é uma criatura. O tempo é um instrumento. Quando eu era criança, eu pensava que o tempo era eterno. Ou seja, eu começava a voltar na minha cabeça dizendo ontem de ontem, ou seja, sempre houve dias. Não! O tempo é parte da criação de Deus com um propósito muito bem específico, o de Deus que é eterno, poder relacionar-se com as suas criaturas que são temporais. Ele cria o tempo e ele chama o homem para relacionar-se com ele dentro do tempo. E daí, preste atenção, se o tempo é criação de Deus, ele não pode de modo algum impedir o agir de Deus. A relação de Deus com o nosso tempo é muito diferente da nossa relação com o tempo. É por isso que o salmista e também o apóstolo Pedro vão dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está lá em 2 Pedro 3,8, isso aqui, sabe aonde devia nos levar? No campo prático da vida, porque isso aqui não pode ser só afirmações teológicas, filosóficas, isso aqui tem que trazer a nossa relação com Deus para o dia a dia, para segunda-feira, para terça-feira. Sabe aonde essa compreensão deveria nos levar? A de que Deus não precisa de 10 anos para fazer se cumprir na sua vida as promessas que Ele tem para você hoje. Deus pode fazer em 13 horas de um dia qualquer desta semana o que você acredita que é necessário 13 anos para se realizar. Deus pode fazer acontecer na sua vida em uma oração de 5 minutos, o que os especialistas médicos dizem que é necessário 15 anos de tratamento. Deus pode fazer uma virada financeira acontecer na sua vida em 7 dias, o que pela lógica financeira levaria toda a infância e adolescência dos seus filhos para isso acontecer. Nós precisamos entender que Deus não está preso à bolha do tempo. Eu tenho passado, você tem passado, eu tenho presente, você tem presente. Pela graça de Deus a gente há de ter futuro. Agora o meu Deus, Ele está por fora disso tudo. A hora que Ele quiser intervir e mudar as coisas no estalar de dedo, Ele faz. Não deixe que o tempo sufoque a sua fé. Não deixe que o tempo seja o senhor da sua fé. Nunca aceite que o tempo determine o tamanho da sua fé. Sabe de uma coisa? Muitos irão ao inferno iludidos pelo tempo. O tempo é uma realidade que ilude a muitos. Há muitos dizendo assim: eu estou muito jovem, eu estou muito novo, estou cheio de vida, preciso curtir a vida, preciso experimentar tudo que eu possa experimentar dela, preciso ter novas sensações, preciso experimentar das coisas. Lá no final da minha vida, eu me volto para um relacionamento com Deus. Todavia,
Quando eu leio a Bíblia no seu último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse, é o último capítulo da Bíblia. Só nesse capítulo 22 de Apocalipse, 3 vezes Jesus diz: em breve voltarei. Em breve voltarei. Em breve voltarei. O homem controlado pelo diabo, ele contra-argumenta assim: não, está demorando muito, tudo bem que Jesus foi assunto ao céu e que ele voltará de lá, mas essa promessa está demorando muito, já se faz 2000 anos e até agora nada. O homem iludido no tempo e pelo tempo, infelizmente ficará de fora da vida eterna. Deixa eu ser bem pessoal com você. Toda alerta bíblica sobre a volta de Jesus para amanhã é para estimular a nossa fé em Jesus Cristo hoje. E aí eu pergunto: você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Se antes do relógio bater a meia-noite, Jesus Cristo voltar, você está preparado para se encontrar com Ele? Ou vamos lá, Jesus Cristo não volta hoje para todo mundo, mas Ele volta só para você. Ele corta a sua respiração e você dá o último suspiro de vida. Será que você será conduzido pelos braços dEle até o paraíso eterno? Ou não? Ah, se eu tivesse presente lá nesse acontecimento histórico, eu diria a esse capitão assim: cara, é melhor você crer. Mas como eu não estou lá, eu estou aqui, eu digo para você: é melhor você crer. Mas ainda, em terceiro lugar, eu tenho mais uma declaração a fazer a partir desta história. Creia independentemente das circunstâncias. Olha o que o profeta garante. Ele diz: olha, amanhã as circunstâncias vão mudar. Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Aí o capitão, veja bem, que já estava chocado pelo tempo, agora ele fica tonteado pela promessa. E aí ele diz: é demais para minha cabeça, amanhã tudo isso é demais. Por que o capitão ficou chocado demais com essa promessa? Qual que era a realidade de Israel naquele momento ali, a circunstância? Presta atenção, a Síria havia cercado Israel, eles estavam com falta de suprimento, nada entrava na cidade, a comida já estava nos finalmente, a cabeça de um jumento era vendida por 80 peças de prata, esterco de pomba era vendido por 5 peças de prata, e tem mais, o canibalismo já estava sendo praticado dentro daqueles muros. Por quem? Por gente que se odiava, inimigo, matando o outro e comendo para se manter vivo? Não, o canibalismo estava sendo praticado pelas mães. Teve 2 mães que numa conversa disseram: e aí, o que nós vamos comer hoje? A outra mãe disse: não tem nada. Aí a de cá deu a ideia: então vamos fazer o seguinte, vamos matar seu filho, a gente põe ele para cozinhar, a gente come. Amanhã a gente come o meu. Aí a mãe disse: tá bom, vamos lá. Mataram a criança, cozinharam, as 2 comeram. Canibalismo estava sendo praticado dentro daqueles muros. Aí o profeta vem e diz: amanhã vai mudar tudo. Aí o capitão disse: não, isso é demais para minha mente lógica. Isso é demais para minha mente racional. Isso é demais, isso é exigir muito de mim. Querido, querida, cuidado com as suas circunstâncias. Não permita que elas moldem a sua fé. Aliás, eu chego a dizer o seguinte: quem tem a fé moldado pelas circunstâncias, não tem fé alguma. Mudou a circunstância, acabou a fé, nunca houve fé. Nós vivemos num mundo orquestrado para não permitir que a fé se mantenha acesa entre nós. É por isso que muitos se perguntam assim: como é possível eu ter fé em Deus num mundo como esse?
Como é possível ter fé em Deus se os meus relacionamentos românticos nunca duram mais do que 2 anos? Como é possível eu ter fé em Deus que se transforme em santidade, se eu estou estudando na faculdade, tem rolado muitas festas, a galera está curtindo, os rocks estão acontecendo, a bebedeira está rolando, a galera está experimentando de tudo, e como é que eu vou ficar de fora? Como é possível ter fé em Deus, se os meus filhos estão se enveredando por caminhos tortuosos? Como é que eu posso crer que Deus me ama, se os meus filhos estão longe? Como é que eu posso ter fé em Deus se o meu casamento está se despedaçando e eu não consigo ver a esperança de restaurá-lo? Como é que eu posso ter fé em Deus se esse mundo hostiliza a igreja com todas as suas forças e eu não quero ser ridicularizado? Eu não quero ser perseguido? Eu não quero ser motivo de chacota e de risada para ninguém? Como é que eu vou manter minha fé em Deus? Escute. De fato, as nossas circunstâncias mostram que estamos num mundo governado pelo diabo. Os jovens estão se perdendo, a imoralidade é a moda, o pecado é normal, as dores são presentes, os infortúnios sempre nos visitam. Todavia, eu quero dizer a você, creia em Jesus, a despeito das circunstâncias, porque se houver esperança para a sua vida, de um milagre, de uma cura, de uma transformação, de uma reviravolta, essa esperança repousa em Jesus Cristo. É só por meio dele que a sua realidade pode ser transformada. Não são as circunstâncias que devem dar cor à sua fé, mas é a sua fé quem deve dar cor às circunstâncias. Eu gosto de um salmo que diz assim: em Deus faremos proezas. Eu gosto desse salmo. Quando eu olho para as circunstâncias à minha volta, eu digo: Deus, com o Senhor nós faremos proezas. Eu e o Senhor somos maioria. Eu e o Senhor podemos mudar essa situação. Em Deus faremos proezas. A gente tem que ter essa fé em Deus capaz de mudar tudo. Mas ainda, por último, eu ainda tenho uma declaração a te fazer. Creia, porque o preço da incredulidade é alto demais. Versículo 2, parte B. O profeta ouviu a pergunta irônica e sarcástica do capitão: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? O profeta disse: sim. Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Gente, o maior dos pecados é a incredulidade. Portanto, a consequência da incredulidade não será jamais das menores. Se o pecado da incredulidade é grande, a sua consequência será maior ainda. Eu quero que você veja aqui na tela o próximo slide. Eu quero que você veja o que esse pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, disse sobre o preço da incredulidade. Olha só aonde a incredulidade vai levar as pessoas. Me acompanhe. Examinem a Bíblia do começo ao fim. Em seu todo, vocês encontrarão que o homem que morre sem possuir a fé não pode esperar nada mais que condenação eterna. Ele está fora da graça divina. Se foi dado como culpado de todos os outros pecados, mas havia possuído a fé, ele foi salvo. Mas se não a possuiu, por consequência, está condenado. Demônios, ele lhes pertence. Espíritos infernais, precipitem no abismo. Ele não creu, e foi para convidados como esse que o inferno foi preparado. O inferno é o quinhão dos incrédulos, é sua herança, seu patrimônio, a prisão que em todos os tempos lhes foi destinada.
As cadeias eternas estão marcadas com seus nomes, e eles reconhecerão como nunca a verdade desta palavra de Cristo. Aquele que não crer será condenado. É alto ou não é o preço da incredulidade? Vamos olhar na vida do capitão. Olha como foi o fim do capitão na história que estamos lendo. E digo mais: o que aconteceu com o capitão deste texto acontecerá em larga escala, figuradamente falando, com todo aquele que não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha o versículo 17, diz aí: mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Escute uma coisa, essa é uma das coisas que eu mais quero que você entenda. Se tem alguém que eu quero ser completamente claro, é nesse ponto. Eu quero me fazer entender a todos, das crianças aos anciãos, eu quero que todos entendam, mas entendam mesmo. Porque quando eu olho para esse texto, eu não vejo esse capitão cometer nenhum pecado grave, brutal, abominável aos meus olhos, aos olhos humanos. O único pecado que ele cometeu foi o pecado de não crer. Mas veja bem, eu disse que nenhum pecado abominável aos nossos olhos. Só que aos olhos de Deus, o pecado mais abominável é o pecado da incredulidade. Não crer é por demais abominável aos olhos de Deus, e é esse o pecado que condena o homem ao inferno. Eu quero que você entenda isso, querido. Você não precisa matar, você não precisa roubar ninguém, você não precisa assaltar um banco, você não precisa adulterar, você não precisa sair cometendo aí todos os pecados que escandalizam os homens para você ser condenado ao inferno. Basta só um pecado: você não crer em Jesus como Senhor e Salvador. O X da questão no mundo espiritual sempre foi entre fé e incredulidade. Foi isso que Jesus disse: quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. É aí que está o duelo: fé e incredulidade. Eu jamais vou esperar de alguém uma conduta santa se não houver fé no coração dele. E jamais vou acreditar na salvação de alguém que está tentando moralizar a sua vida sem fé em Deus. Olha o texto bíblico, é bem ilustrativo, ao descrever a sorte dos que não creem representados na vida do capitão. Quem esperar ver para crer será atropelado na história, gente. Observe ainda o versículo 20 aí. Olha a descrição, diz aí: o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Quem não crê em Jesus Cristo será atropelado na história. Oh, gente, há uma promessa lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, que diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Haverá um dia em que o maior de todos os incrédulos, Satanás, será pisoteado pelos pés da igreja, e todo aquele que acompanhou Satanás na sua incredulidade será pisoteado. A igreja de Jesus vai atropelar. Quem esperar ver para crer não vai comer. O versículo 20 diz: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Olha, é uma opinião minha. Pior do que não comer é ver a comida que não comerá.
pior do que não participar da festa é ver a beleza da festa que você não vai participar. Para mim, pior do que não provar do banquete é ver todos os outros participando do banquete e você lançado fora. É isso que vai acontecer. A Bíblia diz que todo olho o verá quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, até quantos o traspassaram na cruz do Calvário. Só que verão a festa, verão o casamento da noiva com o noivo, verão Deus o Pai coordenando toda a festa e ficarão de fora, lançados da presença de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você o seguinte: eu gostaria muito de ter estado lá nesse acontecimento. Eu diria para aquele profeta assim: cara, profeta não, capitão, é melhor você crer. E talvez ele dissesse assim: Welton, por que você acha que é melhor eu crer? E eu diria assim: capitão, dentre tantas coisas que eu poderia dar a você como elementos para a sua fé, eu quero te fazer só um destaque, rapidamente aqui. Capitão, quem está falando é o profeta Eliseu. Esse Eliseu aí, é o sucessor de Elias. Esse Eliseu é um homem que tem uma vida íntegra, reta, é um cara da verdade, é um homem santo. Aqui em Israel, ninguém levanta a boca contra a reputação dele, é um homem de caráter. Ô capitão, tem mais. Esse homem foi usado por Deus para muitos milagres. Teve gente que foi ressuscitada por ele. Teve um dia, capitão, que um dos discípulos dele jogou um machado dentro do rio. Pois esse Eliseu orou, o machado não subiu e não flutuou. Esse homem tem um poder de Deus na vida dele. Capitão, cara, creia, porque é Eliseu quem está falando. Só que, infelizmente, Deus não me deu tal privilégio. Mas Ele me deu o privilégio de estar aqui com você hoje. E se você me perguntar assim: Welton, por que eu devo crer? Qual é a sua cartada final, depois de tudo que eu já falei? Eu chamo a sua atenção para Jesus, não para Eliseu. Embora a origem do nome Eliseu, está aí na tela, é uma origem hebraica, e significa aí, Deus é a salvação. Mas quando eu olho para o significado do nome Eliseu, eu vejo que o único que verdadeiramente pode absorver esse significado na sua vida é Jesus Cristo. Porque só Jesus é a salvação. Só Jesus pode lhe salvar. Então eu digo para você, é melhor você crer. E você diz por quê? Eu digo: porque é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que nasceu de um acontecimento extraordinário, um nascimento virginal. Viveu 33 anos, toda a sua vida foi reta, pura, santa, digna, imaculada. Esse Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos com o seu corpo todo glorificado. Ficou ainda 40 dias pregando o Evangelho. Foi visto num só momento por mais de 500 pessoas de uma só vez. E ele foi elevado às alturas, assim, diante dos olhos dos discípulos. E ele disse que um dia voltará. Ele disse que um dia voltará. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Ele pode salvar você, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode dar a você uma nova vida, e Ele pode te levar são e salvo para o seu reino. Eu digo a você, é melhor você